Boa noite, meus irmãos. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Gênesis 38 e hoje estaremos finalizando o estudo dos personagens Judá e Tamar da genealogia de Cristo com o tema Escolhas Erradas. Nós temos aprendido que nossas escolhas erradas jamais impedirão a ação da graça de Deus sobre a vida de seus filhos. O Senhor estende a sua graça, mas algumas lições nós temos aprendido também mediante essas escolhas erradas, né? Elas jamais impedirão a ação da graça de Deus, mas algumas informações temos aprendido. Nós temos visto que Deus nos concede a sua graça a despeito de nossas escolhas erradas. Judá, mesmo totalmente errado, propondo vender o seu irmão para obter vantagem, mentindo para o seu pai, saindo da sua casa, se afastando do convívio cristão, obtendo uma família, mesmo o Senhor abençoando a vida dele, ele não consegue ser um pai exemplar. Então a gente vê que Deus nos concede graça a despeito de nossas escolhas erradas. Mas Deus não anula as consequências de nossas escolhas erradas a despeito de sua graça, como nós vimos. Algumas consequências ele sofreu com a sua família, seu filho, e seu filho se tornou mal perante o Senhor, e o Senhor assim o fulminou. O outro também, um devasso, que não queria dar descendência à sua cunhada, Deus o tirou também. Então, assim, a gente percebe que algumas consequências podem via a despeito da graça de Deus, por conta das consequências de escolhas erradas. Nós vemos também que a graça de Deus superabundou a triste condição pecaminosa fruto de nossas escolhas erradas. Tamar, com uma estratagema não tão agradável aos olhos humanos, de se fantasiar em uma prostituta para se deitar com seu sogro para gerar descendência que era direito dela, fez com que aquilo ali mais para frente se tornasse o confronto que iria trazer ele de volta à sua consciência, pois a graça de Deus busca restaurar a identidade espiritual abalada por nossas escolhas erradas. Deus, ele faz com que nós voltemos a uma condição de não meio filho, mas sim de filho completo. Então a gente vê Judá ele totalmente sem identidade, como vimos na quarta-feira passada, dando o seu bordão, o seu cajado, seu selo, e que isso representava sua autoridade como chefe do seu lar, da sua família, mas nem isso mais ele dava assim, tinha interesse ou dava valor. Então hoje nós vamos ver que a graça de Deus ela nos fortalece a rejeitar nossas escolhas erradas. Deus ele nos permite certas situações de disciplina, de correção, de vergonha, não porque Deus quer nos humilhar, mas o objetivo do Senhor é que nós sejamos restaurados e fortalecidos de tal forma a não cometer mais escolhas erradas, porque as nossas escolhas erradas jamais impedirão a ação da graça de Deus sobre a vida de seus filhos. Então vamos ler os versos 24 a 30 e fazer a exposição desses versículos. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: Reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu-o Judá e disse: Mais justa ela é do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando ali, atou um fio encarnado e disse: Este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: Como romper saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamara Zera. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor Deus.
que não nos permite ficar prostrados, Senhor, mas se nos fortalece a rejeitar as escolhas erradas. Senhor, se temos feito escolhas erradas, Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a termos uma vida plena diante de Ti e que nós possamos, Senhor Deus, assim viver debaixo dessa Tua graça, viver como filhos, Senhor Deus, pois a Tua graça jamais, Senhor Deus, irá nos abandonar. Pelo contrário, apesar de nossas escolhas erradas, Senhor Deus, Tu cuida de nós, nos corrige, mas nos traz, Senhor Deus, para uma plenitude, Senhor Deus, de serviço diante de Ti. Ajuda, restaura teu povo e cuida de cada um de nós. Dá-nos entendimento através do texto sagrado em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então a gente percebe aí que a graça de Deus agora ela vai fortalecer Judá, e esse capítulo é muito interessante porque ele está entre a história de José. A gente tem o capítulo 37 falando da história de José, José chegando lá na casa de Potifar, e depois a gente já vê José na casa de Potifar no 39. E a gente não percebe o que aconteceu depois, outros detalhes lá na família de Jacó. Mas Moisés, através do Espírito Santo, coloca essas informações para que nós entendamos quando lá na frente o Judá aparecer com uma outra postura, a gente entenda o que Deus fez para que ele retornasse e para que ele agisse de forma correta. Então, hoje, a lição que nós vamos aprender nesses versículos é que a graça de Deus nos fortalece a rejeitar as escolhas erradas. Então, a gente percebe que Judá ele foi trabalhado por Deus com essa situação que aconteceu. Às vezes, nós não queremos que situações difíceis ou ruins aconteçam conosco, mas são aprendizados que nos fortalecem, que nos ensinam também. No verso 24, nós temos que foi passado, né, os 3 meses que a Tamar se deitou com o seu sogro, né, naquela estratagema, e aí alguém chega lá e disse que Tamar estava grávida, né? E aí é interessante a questão de sempre tem os rumores, né? Sempre tem a fofocada, sempre tem a conversa para denegrir, para manchar imagens. E assim a gente percebe que Judá, no seu primeiro momento, ele já busca ser bastante julgador. Ele busca já condenar, ele busca dar uma sentença de forma primária, sem entender, sem buscar conhecer, sem ouvir. E isso é um alerta muito grande para nós, porque muitas vezes nós não conhecemos o contexto e a dor do irmão para uma certa situação ou alguma coisa errada que aconteceu, e nós podemos tomar essa postura de julgar. Olha o verso 24. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. A expressão, né, para que ela seja queimada era a pena da mulher adúltera na época, né? E essa reação de Judá, ela é muito extrema. Ele poderia ter ido atrás, tentado entender. E aí, o que a gente percebe aqui, meus irmãos? Aqui a gente vê uma hipocrisia moral, uma hipocrisia julgadora, onde os olhos de Judá estão atentos para os erros da Tamar, sua nora, os erros dos outros, mas Judá não conseguia enxergar seus próprios erros. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós podemos estar vivendo assim também, sendo julgador dos erros dos outros, condenando os outros, apontando os erros dos outros, sem observar e olhar a trave que está nos nossos olhos. E Judá ele vem com essa sentença. Tirai-a para fora para que seja queimada. Não quer saber o que aconteceu, não quer saber como foi, o que procedeu, não quer entender de forma real e imparcial. Ele já condena. Mas a gente sabe
que essa justiça seletiva que ele teve de juízo para uns, mas misericórdia para mim, não é algo bom. E a gente vê que Deus vai confrontar essa atitude errada. Nós precisamos, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara na questão da ceia, né? Examine, pois, o homem ao vizinho, ao outro irmão. Não, examine, pois, o homem a si mesmo. E coma do pão e beba do cálice. Então nós precisamos aprender, meus irmãos, que nós não somos Deus para estar julgando ninguém, para estar dando sentença para ninguém. É o Senhor com a sua justiça. Se o Senhor quiser estender a graça, amém. Nós precisamos tirar de nós esse espírito de julgador, de juiz, essa hipocrisia moral que muitas vezes estamos condenando irmãos por certas situações onde nós mesmos estamos também errados diante do Senhor. Verso 25: Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: Reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Irmãos, Tamar, ela usou de muita sabedoria, de muito discernimento aqui. Primeiro que ela não se expõe, primeiro que ela estava grávida, então ela precisava se resguardar, e ela manda dizer, ela não acusa diretamente, ela não chega dizendo assim, você é o pai. Às vezes, nós falhamos na abordagem. Você está correto, tem que ser corrigido numa falta, está errada a pessoa, você tem todas as informações para corrigir, mas a forma como você fez está errada. Ela não foi resolver. Se coloca no seu lugar. Ela manda dizer, ela não acusa diretamente, mas ela manda dizer, e outro detalhe, ela não corrige sem ter provas. Ela corrige com o uso de provas concretas e irrefutáveis. Meus irmãos, isso é sabedoria, isso é discernimento, isso é respeito à autoridade. Ela tinha respeito pelo seu sogro como líder, embora ele, como a gente viu, já tinha perdido a identidade dele. Mas Deus, com essa situação, estava restaurando a identidade dele e fortalecendo para ele não errar mais. E muitas vezes nós podemos passar por situações difíceis porque nós não queremos aprender com a graça de Deus. E às vezes as situações difíceis, as escolhas erradas e as consequências que vêm, elas nos ensinam a agir diferente. E às vezes a pessoa precisa passar por situações terríveis para poder aprender. Mas que bênção que aprendeu. Porque há pessoas que nem passando por situações difíceis aprendem. Voltam a cometer os mesmos erros. Não, Tamar não. Ela teve sabedoria. Ela agiu errado? Agiu. Mas ela estava buscando um direito que o seu sogro, infelizmente, não estava tendo. E ela fala, né? Reconhece esse selo, esse cordão, esse cajado, aquilo que eram objetos pessoais intransferíveis. Meus irmãos, sabe o que isso nos mostra? Judá, ele buscou humilhar sua nora, mas ele foi humilhado. Isso é algo que a gente precisa ter muita atenção. Às vezes a gente pode se achar puro, santo e querer agir de forma a julgar o outro, sendo que Deus pode permitir que a gente sente no banco dos réus, ao invés de sentar no banco do juiz. E Judá passou por isso. Ele passou essa vergonha. Porque quando ela diz reconhece esse selo, tu reconhece esse cordão, tu reconhece esse cajado, é teu. Entre aspas, ela disse isso sem estar lá. Tamar, ela usa de evidências, ela não usa de palavras. Meus irmãos, a gente precisa aprender no nosso relacionamento interpessoal a duvidar do que as pessoas dizem, especialmente quando são informações de que possam denegrir a imagem de alguém. Olha, fulano disse isso de você. O irmão Jonas me disse isso de você. Chegue comigo, pergunte-me se eu falei. Porque pode ter pessoas que podem mentir, podem falar coisas que não foram ditas.
para gerar uma rusga, para gerar um problema. E aqui Tamar, não. A Tamar, ela vai levar as evidências, não palavras. Uma atitude discreta, mas poderosa. E outro detalhe: se Judá tivesse ido lá com ela, conversar com ela, ele não teria passado essa vergonha. Ele não teria passado essa humilhação. Porque ele fez todo um auê, chamou todo mundo. Para quê? Para queimar sua nora, porque ela está errada. No final da história, quem foi que se tornou o errado? Judá. Então nós precisamos entender que assim como Deus estendeu a graça sobre nós, nos perdoando, nós devemos também guardar mágoa? Não, perdoar, estender a mão. Nós devemos ser justos, mas misericordiosos também. Ela esperou pacientemente, ela não foi atrás, ela não chamou ele para dizer que estava grávida. Mas o interessante, meus irmãos, que aqui a gente vê que não é o padrão a ser seguido. Não era a Tamar que tinha que corrigir Judá, era Judá que tinha que corrigir Tamar, mas Judá estava todo errado. E muitas vezes isso acontece no ambiente familiar, isso acontece no ambiente cristão, onde as mulheres têm que se indispor por conta da negligência masculina. As mulheres sofrem por causa de homens fracos, por causa de homens devassos, por causa de homens covardes, por causa de homens hipócritas. A Tamar estava sofrendo por tudo isso. Judá, hipócrita. O, o primeiro esposo dela, o Esh, ele era um covarde. Deus, o Senhor, o matou porque ele era perverso. A gente tem o Onã, ele era um devasso, que possuía, mas não gerava descendência. E o outro fraco, porque o Selá era para ele ter sido entregue para gerar descendência e ele não quis, ele foi omisso. Quantas mulheres estão sofrendo, meus irmãos, por causa da ausência de homens justos, misericordiosos, que vivam debaixo da graça de Deus e que reflitam a graça de Deus, não julguem, mas sim ajam de forma correta. Pelo contrário, agem com hipocrisia, com mentira, buscando humilhar, mas que o Senhor, no devido tempo, vai fazer a correção. Verso 26. Reconhecendo-o Judá, e disse: mais justa ela é do que eu, porquanto não dei a Selá meu filho, e nunca mais a possuiu. A gente tem aqui a ciência de que ele sabia o que era para fazer. Olha o que ele diz: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei Selá meu. Ele sabia que não ia ter dado o filho, mas ele não fez. Quantos homens sabem o que é para fazer, mas não fazem? Se omitem, não buscam no Senhor força para fazer o que é para fazer. E meus irmãos, nesse momento, essa palavra reconhece, né? Reconhecer o Judá, isso daí ele vai apontar para uma reflexão e confissão que ele já faz. Ele admite que errou. Ele reconhece que as provas são irrefutáveis. Ele reconhece a sua culpa moral, ele confessa. Meu irmão, não haverá graça de Deus se não houver confissão de pecado. Não adianta ficar nutrindo uma vida religiosa de fazer ações, de servir ao Senhor, de fazer coisas para Deus, se não houver confissão de pecado. Deus ele não vai receber. A palavra de Deus, ela é muito clara nesse aspecto. Deus ele conhece o profundo do nosso coração. É importante a gente destacar que Deus ele se preocupa muito com essa questão relacional, meus irmãos. Ele fala, por exemplo, teu irmão tem algo contra ti. Deixa a tua oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão, e aí depois tu volta e apresenta a tua oferta. E às vezes a gente pode ir vivendo como se estivesse tudo bem, e não está. Casais que não se falam, irmãos que não se falam, pecaminosidade diante de Deus, não tem um relacionamento com Deus. E aqui nesse contexto ele reconhece. Foi necessário Deus permitir que a vergonha dele fosse exposta diante dos homens da cidade.
para ver se ele mudava. Meus irmãos, isso é graça. O fato de Deus estar permitindo essa situação vexatória não era para o mal de Judá, pelo contrário, era uma nova chance que ele estava dando, era uma restauração de identidade, era fortalecendo para que ele saísse daquele buraco que ele não saía. E aí ele reconhece, e aí ele fala: não existe arrependimento sem confissão de pecado. Deus sabe, mas nós precisamos falar diante de Deus. Nós precisamos confessar. E aqui a gente vê a questão da cruz, né? Que quando a gente peca na questão vertical para com Deus, é só com Deus que a gente resolve. Mas se a gente peca na linha horizontal, que a gente fere alguém humano, a gente pede perdão de Deus e tem que pedir também de forma humana. São as duas coisas. E a palavra de Deus vai dizer que a igreja é conhecida da forma como se amam. E nós precisamos amar, perdoar, isso faz parte do processo. E ele reconhece: mais justa é ela do que eu. Meus irmãos, Tamar era uma mulher numa sociedade patriarcal. E Judá admite que ela foi mais reta do que ele. Porque ele sabia que era para dar o filho, mas não deu. E o interessante é que Moisés, direcionado pelo Espírito Santo, faz questão de pontuar é a parte final do verso 26. E nunca mais, olha aqui o advérbio, e nunca mais a possuiu. O que isso quer dizer, meus irmãos? Houve uma mudança. Houve uma mudança. Não é coisa de, aí voltou no pecado, voltou no pecado, voltou no pecado. Nunca mais. É uma quebra de ciclo de exploração, meus irmãos. Ele reconheceu a gravidade do que estava acontecendo com ele. E aí a gente entende já lá no Gênesis 44, quando ele encontra José, por que, que a atitude dele está diferente? Porque o seu caráter foi mudado. A sua história foi mudada, a sua identidade foi restaurada. Ele foi fortalecido pelo Senhor a rejeitar as escolhas erradas. Nós precisamos nos apegar à graça de Deus e nunca mais voltar a cometer os mesmos erros. Às vezes a gente fica só nas palavras, meus irmãos. Não, nunca mais eu faço isso, me perdoe. Quando é depois está fazendo a mesma coisa. Não, isso não existe. Isso não é arrependimento. Arrependimento é você voltar, você virar as costas para aquilo que você estava fazendo, tomar uma nova direção. Olha a grande questão da graça que a gente vai ver, da semente que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, verso 27 a 30. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: Este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela lhe disse: Como rompeste a saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Então, aqui, meus irmãos, a gente não pode deixar de pontuar que havia um perigo para a chegada da semente, a linhagem de Cristo. E Satanás investe para atrapalhar os propósitos, o plano de Deus. Satanás investiu muito em Judá. E a sua família foi destroçada, seus filhos sofreram, mas agora o Senhor está fortalecendo a rejeitar as escolhas, porque as nossas escolhas erradas jamais impedirão a ação da graça de Deus sobre a vida de seus filhos. E Judá é um filho de Deus. E agora Deus está dando uma nova chance para ele. Quantas vezes Deus nos dá chance, irmãos, e nós desperdiçamos? Aqui a gente vê o nascimento agora de gêmeos. Ele perdeu quantos filhos, Judá? 2. E agora Deus dá 2 novos filhos para ele. E o melhor não eram filhos quaisquer, eram filhos netos. E aqui a gente vê, meus irmãos, que o Senhor ele traz essa ideia essa mudança da primogenitura, né? A gente vê a história de Jacó, Esaú, que acontece isso também. A gente vê o Zera, né? Que deveria sair primeiro, mas Pérez, que significa brecha ou rompimento. Então, a gente vê que o segundo rompeu Pérez, né? E Pérez se torna, o que era o segundo se tornou o primeiro. Meus irmãos, está apontando para Cristo.
Veio o primeiro Adão, fez o que era errado, mas a graça de Deus mandou o segundo Adão, que veio consertar o que o primeiro Adão fez. Então aqui a gente já consegue enxergar aquele que é a essência da graça de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que pagou a nossa dívida, que levou a nossa vergonha, que levou a nossa pecaminosidade. E por que que nós estamos voltando para escolhas erradas? Ao invés de ficar debaixo da graça do Senhor e servir ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus nos dá chance para servi-lo, porque Ele quer que nós sirvamos. A eternidade não se compara aos anos de vida que nós passamos aqui nessa terra. E quando chegarmos lá no céu, o que, que vamos apresentar? O que, que nós fizemos na nossa vida cristã? O testemunho que nós deixamos, o legado que foi deixado. Não que a gente busque deixar um legado, mas a gente precisa ter essa compreensão que nós fazemos parte dessa história bíblica. Judá agora tinha um filho neto. Deus deu uma nova chance para criá-lo na disciplina e admoestação do Senhor. E a gente percebe, meus irmãos, que isso vai gerar influência lá na frente. A gente vai ver depois a história de Raabe, né? A gente vai ver a linhagem que vai passando até chegar a Davi, a Boaz, Ruth, e como Deus agiu. Meus irmãos, o texto não fala, mas nós vemos que depois Judá ele já retorna com seus irmãos. Essa situação disciplinar, essa vergonha que Deus permitiu Judá passar, Judá aprendeu. Nós precisamos entender que Deus às vezes permite que passemos por situações difíceis para a gente aprender, porque quando está tudo bem, às vezes a gente não aprende. O que a gente faz com nossos filhos? Quando a gente está falando, está orientando, está exortando e o filho continua teimando, a gente corrige. Deus também faz isso. O texto não fala, mas ele volta para junto com seus irmãos. Nós vemos ele indo atrás de alimento. Nós vemos depois um caráter diferente. Ele retorna para junto do povo de Deus. É esse o objetivo do Senhor, que nós estejamos juntos como povo de Deus, servindo a Deus, servindo ao Senhor. Meus irmãos, Judá teve suas falhas? Teve. Mas o Senhor restaurou. A justiça de Deus, ela transcende a hipocrisia humana. E aí a gente vai ver que tudo isso é uma escolha. Nossas escolhas erradas jamais impedirão a ação da graça de Deus, mas a gente precisa se submeter à graça. A justiça de Deus, ela transcendeu a hipocrisia dele e expôs ele de uma forma que ou ele tornava, ou ele ia ser, não ia chegar a Jesus Cristo. Mas o Senhor não quer isso. E o arrependimento de Judá foi transformador. Esse acontecimento, ele criou vergonha na cara, para a gente ser bem claro com a situação. Judá mudou, é um ponto de virada na história de Judá. Ele se torna um dos grandes líderes. Ele recebe a primogenitura de seu pai Jacó. E o Senhor Jesus Cristo é conhecido como o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, nós temos segunda chance. O Senhor nos dá segunda chance, a sua graça. A graça do Senhor, ela não pode impedir, ou as nossas coisas erradas não podem impedir a ação da graça de Deus na nossa vida, meus irmãos. E o nascimento de Pérez aponta para a graça soberana de Deus, que era vinda do Senhor Jesus Cristo, a preparação da linhagem messiânica. Então nós precisamos olhar para a cruz, meus irmãos. Nós precisamos olhar para a nossa vida e reconhecer: ô Senhor, me ajuda, Pai, porque a tua graça me alcançou. Me ajuda porque, embora eu tenha tido escolhas erradas, mas a tua graça superabundou. Meus irmãos, Deus nos concede a sua graça, mesmo nós sendo errados. Deus não anula as consequências de nossas escolhas erradas por causa da sua graça. Ele não vai ter consequências. Mas a graça de Deus vai restaurar a triste condição pecaminosa, ela vai restaurar a nossa identidade espiritual e ela vai nos fortalecer a rejeitar essas escolhas erradas. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, porque tu és um Deus que não olha com um olhar julgador, mas tu és um Deus misericordioso, gracioso e amoroso, Pai. Senhor, que nós possamos ter esse mesmo olhar que tu tens pelas pessoas. Que antes de julgarmos alguém pelo que fez, nós olhemos para as nossas ações pecaminosas também.
e que nós possamos, Senhor Deus, ter um coração misericordioso, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a estarmos na tua presença. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos servos leais. E nos livra, ó Deus, deste mal de ter escolhas erradas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.